Seria uma agência que abre caminhos. Um exemplo claro aqui foi, por exemplo, a Ford, que foi uma empresa que a gente trouxe em parceria com uma campanha com a Tractor. Enfim, eu poderia citar outras aqui, mas eu vou só usar essa de exemplo. E aí, pessoal, meu nome é Caio Banducchi. Eu sou diretor de marketing aqui do Berlitz, que é uma parceria com a Tractor já fazem cerca de 3 anos, mais ou menos. Tenho mais de 10 anos aí de experiência na área de marketing, publicidade. Já trabalhei em veículo, em agência, enfim, tenho bastante vivência aí. E hoje eu estou aqui na cadeira de diretor de marketing do Berlitz, que é uma empresa de educação. E a gente já tem essa parceria aí de longo prazo com a Tractor e está cada vez crescendo mais aí dentro desse cenário de evolução da nossa parceria também. Putz, sendo muito sincero, eu conheci a Tractor por uma campanha. A gente fez uma concorrência para uma agência nova de mídia faz cerca de 3 anos ali da nossa parceria, finalzinho de 2022, pelo que eu me lembro. E na época eu convidei agências de diferentes perfis, então algumas delas eu já conhecia, outras eu já tinha trabalhado, algumas foram indicação, e um dos critérios que eu fiz para tentar buscar um parceiro diferente e tentar sair um pouco do lugar comum foi, já que eu tô tentando contratar uma agência de marketing, eu vou buscar uma agência de marketing no Google e ver qual tá fazendo trabalho bem feito de captação de cliente. E a Tractor foi uma das agências que estava nesse perfil e eu realmente não conhecia vocês antes de buscar, né, sobre o projeto. E basicamente foi uma busca no Google, ou seja, uma campanha de mídia que fez eu conhecer também o trabalho da agência. Naquele momento a gente estava num cenário muito diferente no Brasil, né? No caso, quando eu digo Brasil, aqui dentro da realidade da empresa. Como o Berlitz é uma empresa multinacional, a gente tinha uma estrutura de time que estava em transformação e era um time Latam. Então eu senti um pouco de dificuldade como essas pessoas falavam o espanhol fluentemente, não necessariamente português. A gente sentia a necessidade de ter uma atuação mais local. Então a ideia foi trazer uma agência que pudesse trabalhar junto com esse time interno Latam e com a gente do Brasil e pudesse entender um pouco mais de mercado. E aí, obviamente, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um país gigantesco, né? E a gente não tem a pretensão aqui, como profissional de marketing, de entender do mercado inteiro, mas sim de se aprofundar e ir aprendendo com as coisas que acontecem, né? Então, acho que um trabalho de mídia ou de marketing, ele é um trabalho que nunca termina. Obviamente, você conhece um pouco mais no começo da marca, depois você vai aprofundando seu conhecimento, ele está sempre em constante evolução. Então, a ideia foi trazer esse parceiro estratégico para poder fazer as campanhas mais adequadas ao público brasileiro dentro dessa estratégia que a gente tem regional e trabalhando junto com o time de mídia interno que a gente tinha lá naquele momento que a gente conversou. Se eu fosse resumir o dia a dia com a Tractor, eu vou tentar fazer uma palavra, seria fluido. Então, hoje a gente tem uma comunicação muito clara e acho que isso não é uma exclusividade do profissional de marketing, mas acho que todos os profissionais de qualquer empresa. Tempo é o nosso item mais precioso, né? Então, aonde a gente investe o nosso tempo e o que a gente faz com o nosso tempo, ele delimita muito o que você consegue fazer de entrega, o que você não consegue fazer de entrega, porque o tempo, ele é um recurso muito importante e finito, né? Então, você tem que decidir direitinho o que você vai fazer com o seu tempo. E eu acho que uma boa agência de comunicação e publicidade é o primeiro passo que ela tem que ter se comunicar bem com o seu cliente e vice-versa, né? Obviamente que é uma via de 2 mãos, mas eu acho que o principal ponto é comunicação e prontidão, né? Então, sempre que eu preciso de alguma informação, de alguma coisa, nos mais variados formatos, pode ser às vezes uma ligação telefônica, pode ser uma reunião, pode ser um WhatsApp, eu acho que é muito fluido e isso ajuda no dia a dia eu conseguir, dentro aqui do tempo limitado que às vezes a gente tem para estar em contato, conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu diria que o nosso relacionamento, ele é ímpar, e ímpar no sentido de ele ser único, né? Então, quando a gente fala de uma agência no caso aqui, nosso escopo atual, a gente trabalha muito mais com a parte de performance, a gente precisa ter um relacionamento integrado, né? Então, obviamente que o grande desafio que a gente tem hoje e aqui falando do lado do cliente, é você fazer a agência se sentir parte do seu negócio. Porque por mais que eles sejam um parceiro externo e eles estejam operando, né, no caso aqui a Tractor, uma parte do nosso negócio, essa parte é muito importante. A gente está falando, quando a gente fala de uma comunicação, o bem mais importante de qualquer empresa, que é o cliente. Então, a confiança que a gente precisa ter para deixar um terceiro entrar em contato com o seu cliente e te ajudar a captar mais clientes, ela só é possível com um relacionamento que ele seja muito forte, seja ímpar do ponto de vista de construção, né? Então, eu acho que é um relacionamento quente nesse sentido da gente conseguir fazer essa troca no nível necessário para conseguir passar as informações para eles e que eles consigam, dentro dessas informações recebidas, e também quando eu falo informação, desde meta de vendas, meta de leads,
o que tá dando certo, o que tá dando errado, e acho que isso é muito legal porque a gente consegue ter transparência, né? Então é uma relação nesse sentido muito madura e que me ajuda muito a não ter, acho que alguns melindres que muitas vezes poderiam acontecer de a gente não conseguir tocar em certos temas. Isso é muito legal porque eu gosto de trabalhar assim, como eles trabalham aqui dessa maneira também me ajuda demais e estamos juntos no sucesso e também quando as coisas precisam de uma reviravolta ou a gente precisa mudar alguma estratégia, eu conto com toda essa celeridade aí que um relacionamento que a gente tem consegue passar pro negócio do Burlitz. Eu acho que o principal ponto quando eu busco um parceiro estratégico, né? Então, quando a gente fala de uma área de marketing, esse parceiro pode ser uma agência como a Tractor, ele pode ser uma ferramenta que a gente está utilizando. O principal ponto para mim, que é o que vai refletir na qualidade da entrega, é a capacidade que esse parceiro tem de se integrar ao nosso negócio. Então, eu já trabalhei com alguns outros parceiros muito bons e outros que não deram tão certo aí na minha carreira. E o que eu sempre identifiquei dos que dão certo é que a gente tem essa comunicação muito fluida. Então, obviamente, quando você está trabalhando num projeto de marca, nem tudo vai dar certo. Então, vão ter meses que as coisas vão melhores, outros meses que as coisas vão ser piores. Mas eu acho que essa capacidade de comunicação clara e a capacidade de implementação rápida é o que me deixa mais confiante. Então, isso é para o cenário positivo, porque eu sei que quando as coisas estiverem dando certo, elas vão ser amplificadas. E para o cenário que a gente tiver mais dificuldade, a gente vai conseguir conversar e reverter, que é um pouco do nosso trabalho, né, de sempre. Ele sempre vai ser um pouco disso, de tentar melhorar o que está dando certo e tentar mudar o que está dando errado. Eu acho que é isso que me traz mais confiança. Então, é a comunicação clara e a integração com o nosso negócio, que é refletida na agilidade que eles, no caso aqui a Tractor, consegue atender às nossas demandas. O resultado está sendo excelente, a gente já passou por várias fases da nossa parceria, então acho que no primeiro momento, o primeiro resultado que me chamou muita atenção, eu gostei bastante, foi uma transição muito tranquila do trabalho de mídia interna que a gente tinha para o trabalho de mídia externa e ao mesmo tempo respeitando os processos que a gente tinha internamente de report, por ser uma empresa multinacional também tem algumas questões mais que a gente precisa seguir, que foram respeitadas desde o começo. Então acho que seria o primeiro grande resultado, porque sem isso a gente não conseguiria fazer o que a gente fez depois. A gente teve uma clara melhora nos resultados de vendas, né? Também com a parte de mídia. Então, obviamente que a parte de vendas ela não depende só da agência, né? Mas ela influencia muito nesse processo e a gente notou que teve uma melhoria muito boa. E eu acho que um case de sucesso que a gente fez aqui foram alguns clientes que a gente trouxe para o B2B. Então, antes a gente estava com uma mídia muito focada só em B2C e a gente conseguiu trazer alguns clientes relevantes. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Foi, por exemplo, a Ford, que foi uma empresa que a gente trouxe em parceria com uma campanha com a Tractor. Enfim, eu poderia citar outras aqui, mas eu vou só usar essa de exemplo. Então, a gente conseguiu fazer uma atividade nova dentro do nosso marketing e trazer coisas relevantes com elas. Então, acho que eu tô super feliz, né? De novo, é uma dinâmica que ela tá sempre em evolução. Então, coisas que vão dar certo, coisas que vão estar erradas, mas eu tô muito feliz com o resultado e com a capacidade que a gente tem de repensar e reimaginar sempre o que a gente tá fazendo. Eu vou fazer uma brincadeira com o nome da empresa aqui, né? De trator, mas eu acho que se fosse ser uma frase, seria uma agência que abre caminhos. De fato, uma das grandes funções do trator aqui, entre outras, é abrir o caminho, né? Então, quando a gente fala de mídia especificamente, a gente está buscando uma pista nova muitas vezes, ou muitas vezes uma pista que está obstruída, né? Então, às vezes você não está nem abrindo uma pista nova, é alguma coisa que você já estava fazendo, mas não estava fazendo da maneira ideal, e com a ajuda da Tractor a gente consegue desobstruir esses caminhos ou também buscar novos caminhos para seguir aí dentro de uma estratégia de comunicação que é um organismo vivo, né? Então hoje uma coisa dá certo, daqui 3 meses já surgiu uma coisa completamente nova, como a gente está vendo agora com a inteligência artificial, e eu acho que o que mais define o sucesso aqui nesse caso é a capacidade de adaptação e de abrir esses novos caminhos.